Meu nome é Isabela Felipe, eu tenho 24 anos, eu sou advogada criminalista e hoje eu vim falar um pouco sobre violência doméstica. A violência doméstica, ela vem crescendo muito durante esse período de isolamento social. Os países que passaram por esse processo, tanto França, Itália, os países europeus, tiveram um aumento de mais de 30% dos casos. Em São Paulo, a gente já tem um aumento de mais de 50% dos casos de violência doméstica. Então, é um assunto que a gente precisa falar muito. A gente precisa gerar conscientização. E o objetivo do vídeo é justamente esse, é conscientizar, informar e direcionar. A gente vai falar sobre a definição, os tipos e o que a gente pode vir a fazer. Então, vamos lá. A violência doméstica nada mais é do que qualquer ação ou omissão que venha gerar uma agressão à mulher, seja física, patrimonial, sexual, moral ou psicológica, devido ao seu gênero, mulher, por ser mulher. E a gente já consegue identificar que a vítima da violência doméstica é uma mulher e o agressor. Já pra gente desmistificar algumas coisas, o agressor ele pode ser qualquer pessoa que tenha relação íntima e de afeto com a vítima. A gente sabe que a maioria dos casos a figura, né, do agressor é uma figura masculina, são mais de 70% dos casos, mas isso não é uma regra. Pode ser tanto primo, irmão, irmã, mãe, pai, sogro, sogra, namorado, namorada, porque ocorre tanto nas relações heterossexuais como nas relações homossexuais, né, entre mulheres. Então, não se limitem só a essa figura masculina e essa figura de relação, né, amorosa entre o agressor e a vítima. Bom, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela traz 5 tipos de violência. Ela traz a violência física, a violência patrimonial, moral, sexual e psicológica. Vamos lá. A violência física, eu acho que é a primeira violência que a gente pensa quando a gente fala sobre esse assunto, mas ela não é a única. Bom, ela é qualquer tipo de agressão que venha causar lesão física na mulher. Pode ser tanto um empurrão, pode ser um arremesso de objeto ou até mesmo um espancamento. A violência psicológica, no meu entendimento, é mais difícil de se identificar porque ela é muito sutil. E muitas vezes ela é usada, né, justificativa dela como traço comportamental do agressor. Então, é qualquer ação que venha causar algum dano emocional e diminuir a autoestima da vítima. Então, o agressor, ele xinga, ele humilha, ele chantageia, ele ameaça a vítima. Então, são os casos em que o agressor, ele chama a vítima de burra ou diz que ela não presta pra nada. Infelizmente, esse tipo de fala é muito frequente e ela é muito subestimada. A agressão patrimonial nada mais é do que o agressor reter, destruir algum tipo de bem da vítima, algum tipo de objeto. Então, ocorre muito em término de relacionamento, a pessoa não aceita muito bem o término, então rasga as roupas da vítima, ou esconde algum documento, não quer devolver, não devolve instrumento de trabalho, seja notebook, não quer devolver passaporte, e isso já configura uma violência patrimonial. A violência moral, ela é muito parecida com a violência psicológica, mas a diferença dela está no ambiente, né, da ação. Tanto a violência psicológica quanto a violência moral tem como objetivo diminuir a vítima, né, causar humilhação da vítima. Mas a violência moral, ela faz isso de forma pública, ou seja, na frente de terceiros, seja de conhecidos ou de desconhecidos. Eu acho que, infelizmente, quase todo mundo já passou por isso, né, ou já presenciou situações como essa, em que um casal começa a discutir e aí você começa a ouvir que o homem tá falando quanto a mulher é imprestável, quanto ela é inútil, ou quanto ela faz tudo errado, enfim. Isso é configurado uma violência moral e ela entra no âmbito ali dos crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. A violência sexual é quando o agressor ele obriga a vítima a ter relações sexuais com ele sem sua vontade ou sem que ela esteja consciente. Ah, Isabela, como assim? Como isso ocorre? Bom, é muito comum nos casos, né, conjugais, alguns homens terem relações com as suas parceiras quando elas estão dormindo. Esse tipo de ação, né, esse tipo de atitude não é normal. Infelizmente, muitas mulheres não conseguem identificar como violência sexual, mas é violência sexual porque a mulher não está consciente na hora do ato. E infelizmente acontece com muita frequência e também é subestimada justamente por esse ambiente machista que a gente cresce,
né? E com essa ideia de que a partir da união, da celebração de casamento, a mulher ela tem a obrigação de satisfação sexual das vontades do seu marido, né? E o marido ele tem o direito de exercer quando quiser e obrigar a mulher a cumprir com seus deveres matrimoniais. Até assim que antigamente era chamado, né? O casamento só era considerado válido a partir da consumação, ou seja, do ato sexual. Bom, uma grande balela. Enfim, dentro da violência sexual, a gente também tem os casos em que o agressor ele obriga a vítima, ou seja, ela tá consciente, mas ele obriga, ela não tem vontade, mas ele obriga ela a ter relações sexuais. Ou ele obriga a ver imagens de conteúdos pornográficos do qual ela não tem desejo de ver, de assistir. Bom, muito desses tipos de violência é causado justamente por esse ambiente, né? Por essa cultura machista que a gente cresceu. Tanto a mulher quanto o homem, muitas vezes, não conseguem se identificar, né? Na parte passiva ou na parte ativa desse crime. Justamente porque é dado como comum o homem exercer algum tipo de poder, de controle, de disciplina sobre a mulher, e a mulher se submeter a esse tipo de controle. Não é normal, mas definitivamente não é normal uma pessoa exercer poder sobre a vida da outra, exercer poder de controle sobre a vida da outra. Também não é normal uma pessoa ser passiva ao ponto de permitir que uma pessoa exerça esse tipo de poder sobre a vida dela, a ponto de diminuir sua identidade, enfim, de diminuir o seu valor. Bom, a gente viu a conceito, a gente viu os tipos, e aí? A partir daí, o que a gente faz? Em várias regiões, nós temos delegacias da mulher, né, direcionada justamente para atender esses casos de violência doméstica, onde tem toda uma equipe preparada para receber, orientar, direcionar essa vítima. E além disso, nós temos o 180, que é para o telefone para denúncias, funciona 24 horas por dia, e o 90 para situações de emergência. Bom, quem pode discar? Qualquer pessoa pode ligar e fazer a denúncia, ou até discar o 90 para situar uma situação de emergência. Essa ideia de que, mas se ouvir seu vizinho tá brigando, tá um barulho estranho, você tá ouvindo alguém chorando, enfim, liga, denuncie. A gente tem essa ideia, infelizmente, esse ditado popular que diz, né, que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete a colher sim, se mete a colher, a cara, o prato inteiro, porque isso pode salvar vidas. Muitos dos casos de feminicídio provieram de situações de violência doméstica, e não necessariamente já uma violência física. Eu acho que a violência física é a última instância da violência. Muito difícil ela vir sozinha, ela é primeiro diagnóstico, né, a primeira situação de violência. Geralmente ela vem com a violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial, depois a física. Infelizmente, daí decorre um feminicídio, que a gente, o nosso país, está em sétimo no ranking do país que mais mata mulheres no mundo. Então, assim, não se omitem, se posicionem, falem, denunciem. Vocês não estão sozinhas. Eu sei que é difícil se ver na situação, se identificar como vítima, né? Se pôr nessa situação. Eu sei que muitas vezes as pessoas não apoiam que a pessoa denuncia, justifica o comportamento do agressor. Como, não, ele só fica assim quando ele bebe. Mas ele é bonzinho, pelo menos ele dá um sustento na casa. A vida, gente, é o bem maior que a gente tem e ela não é negociável. A partir do momento que você se liberta de um relacionamento que te oprime desse jeito, você transforma a sua vida e transforma a vida de muitas outras mulheres. Então não se omitem, denunciem, falem, vocês não estão sozinhos.